Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente, dando início a mais uma aula do curso de Avaliação de Políticas Públicas, no curso de Gestão Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje a gente vai dar continuidade à discussão sobre o método de diferença e indiferença. E para isso a gente vai utilizar um exemplo que está aqui no meu computador. Deixa eu abrir o meu RStudio. Peraí. Peraí. Só um minutinho. Todo mundo, tem mais gente chegando aqui na aula. Estão vendo minha tela? Não, né? Oh, desculpa. E agora, todo mundo vendo? Sim? Sim. Maravilha. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um exemplo, para usar diferença e diferença, em que a gente vai avaliar, a gente vai comparar, né? Isso é um tipo de avaliação, né? Impacto. A gente vai comparar a mudança no gasto em saúde ao longo do tempo, comparando dois grupos. As residências que foram inscritas ou as residências que não foram inscritas num programa de auxílio à saúde. Tá? Então, o tratamento é o programa de auxílio, o nosso resultado de interesse são os gastos com a saúde, e a gente começa usando o código. Primeiro, eu identifico qual pasta, né, estão os nossos arquivos, usando esse setwd, e a gente vai usar duas bibliotecas. A primeira é a Heaven, que é uma biblioteca que serve para abrir dados que estão em formato de stata. A gente está aqui no R, mas a gente vai usar um dado que veio do stata. O DeskR é uma biblioteca que lida com algumas funções de descrição. Né? A gente começa abrindo o dado, nesse caso a gente vai usar read DTA, e o arquivo é o evaluation.dta. Vou chamar isso de D. Tá? Vamos dar uma olhada para ele, olha lá, bacana. Tem todas essas variáveis, né, nesse banco de dados, e a gente vai usar essas variáveis para poder fazer a nossa análise. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a gente olhar esse resultado, né, é selecionar os casos em que a residência do nosso entrevistado está localizada em uma cidade em que o tratamento foi aplicado. Como é que eu faço isso? Eu faço o seguinte, eu digo para o banco de dados, ó, você vai criar um novo banco de dados D apenas com os casos em que o tratamento foi aplicado. Então, o treatment locality, que tem a ver com lugares onde houve o tratamento, igual a 1. Tá? Essa vírgula quer dizer que eu estou falando para ele para pegar a linha. Esse é o comando de linha. Vírgula. Antes da vírgula é linha, depois da vírgula é coluna. Então, pega todas as linhas em que tratamento foi igual a 1 e cria esse novo banco de dados. Tá? A gente muda aqui. Como é que a gente calcula a diferença e indiferença nesse caso? É simples. Tá? Olha só. A gente vai calcular primeiro a média dos gastos no tempo 2 entre quem se inscreveu no programa. Então, esses são os quê? Aqui, ó. Eu vou lá no banco de dados D, pegar a variável gastos de saúde e vou dizer para o R o seguinte, você vai pegar quem se inscreveu no programa, igual a 1, no tempo, igual a 1. Então, é I. Selecione os casos que são inscritos e estão no tempo 1, que é o segundo tempo. Tá? Esse aqui eu vou chamar de A. É a média desse grupo. Qual que é a média desse grupo? De gastos com saúde, 7,84. Agora, eu vou fazer o grupo B, que é a média de gastos, também entre os inscritos, mas antes do tratamento ser aplicado. Então, round 0,
enrolled 1. Então, os caras estão inscritos antes do programa ser feito. Qual que é essa média? 14,48. Então, a diferença, a primeira diferença, que é a diferença A menos B, vai dar menos 6,64. Se eu pegar quanto eu gastava depois do tratamento, menos quanto eu gastava antes do tratamento, eu vejo que houve uma redução enorme nos gastos de saúde. Mas a pergunta é, será que essa diminuição não aconteceu, ou não teria acontecido também entre aquelas pessoas que não se inscreveram no programa? Será que isso não é simplesmente uma tendência geral? Então, para isso, eu tenho que calcular C, que é a média de gasto no tempo 2 entre quem não foi inscrito, então, enrolled 0, round 1, e o C é igual a 22,30, e eu tenho que calcular a média de gasto antes do tratamento entre quem não foi inscrito. Então, enrolled 0, round 0. Estou calculando a média de D. Qual que é a diferença? Opa! Entre quem não se inscreveu, a diferença é positiva. Então, quando eu calculo a diferença da diferença, o que é a diferença da diferença? A diferença entre os inscritos menos a diferença entre os que não foram inscritos. Qual que é o efeito? O efeito é menos 8,16. Ok? Então, o impacto do tratamento, nesse caso, que é o programa, a inscrição no programa de auxílio à saúde, faz com que a gente tenha, de fato, uma redução grande nos gastos, né, de saúde daquelas famílias. Para ter certeza que a gente está fazendo um teste correto, a gente vai fazer uma comparação do grupo, no caso do grupo de controle, do antes e do depois, usando um teste T. Tá? Eu vou fazer um teste T dos gastos de saúde para quem, né, não se inscreveu no programa e a partir de uma comparação de quem não está inscrito. Esse teste T vai me dar o quê? A diferença, no caso do grupo de controle, entre quem round 0 e round 1. É como se eu estivesse comparando a média do gasto de saúde antes e depois. Né? Então, o médio de gasto de saúde geral no grupo de controle era 20,79 e 22,30. No caso do grupo de tratamento, vou fazer a mesma coisa, só que agora é tratamento para round 0 e round 1. Então, antes e depois. Então, antes do programa, no grupo de tratamento, a média era de 14,48, depois 7,84. Dá para ver diferente que no grupo de controle sobe a média, no grupo de tratamento desce a média. Tá? Então, tanto os dois testes são estatisticamente significativos, com uma confiabilidade de 95%, porque o nosso alfa, né, o nosso p-valor é menor do que 0,05, então eu rejeito a hipótese nula de que as diferenças são iguais, e posso, finalmente, construir o meu modelo de análise de regressão para a diferença em diferença. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar essa fórmula. Y é meu resultado de interesse, D é meu tratamento, T é tempo, D vezes T é a interação entre tratamento e tempo. Exatamente o valor que nos interessa analisar. Tá? E eu posso colocar qualquer outra variável X de controle. Como é que eu faço isso no R? Eu vou fazer uma regressão linear, em que eu tenho os gastos de saúde, Y, enrolled, inscrito ou não no programa é o tratamento, round, tempo 0 ou tempo 1, antes ou depois do tratamento, enrolled mais round, que é justamente a interação do tempo com o tratamento, e aqui eu vou colocar 3 variáveis de controle. Né? O lugar onde essa cidade, o lugar onde essa pessoa mora, o nível de pobreza e a idade média do chefe do domicílio. Tá?
Então, a gente vai rodar aqui um modelo, que eu vou chamar de modelo DD, e vou rodar um summary. Ah! O que a gente descobre quando a gente olha para esse summary? Olha que legal. A gente tem aqui uma regressão com os coeficientes, as estimativas de todas as variáveis que eu incluí no modelo. Tá? Só lembrando, vamos subir aqui. Olha quanto é que deu a diferença em diferença quando eu calculei na mão. Menos 8,16. Quando eu rodo a regressão, a interação entre enrolled e round dá exatamente menos 8,16. O que isso aqui significa? Significa que a diferença média produzida pelo tratamento, nesse caso, né, o impacto produzido pelo tratamento que nós estamos aqui analisando, que é um programa de auxílio de saúde, é de menos 8,16 sobre os gastos de saúde. Ou seja, fazer um programa de auxílio à saúde como esse que a gente está analisando reduz, em média, em 8,16 os gastos de saúde das famílias que foram impactadas pelo programa. Tá? Esse é um indicador que nos interessa. A gente vai olhar o p-valor, que nos dá exatamente a significância estatística, né, dessa estimativa, e a gente tem, com 95% de confiabilidade, certeza estatística, né, que essa estimativa nos dá um efeito para o tratamento que é negativo, no sentido da redução do gasto de saúde. Como é que eu interpreto isso? Ora, se esse programa de auxílio à saúde gera esse efeito, portanto, se a gente quiser reduzir o gasto com saúde das pessoas, prevenir pode ser melhor que remediar. É o que a gente está mostrando. Né? Criar um programa de auxílio, que vai na casa das pessoas, que cuida delas preventivamente, tende a reduzir o gasto com saúde, o que é algo desejado. Okay? Então, a gente discutiu na aula passada o que é diferença e diferença. E na aula de hoje, a gente discutiu como é que a gente implementa, e é muito simples implementar, diferença e diferença com um exemplo simples. Então, deixa eu parar a aula e perguntar para vocês quais são as dúvidas, quais são as questões em relação a esse exemplo. Nenhuma dúvida? Nadinha? O procedimento para rodar é bem simples, né? Mas nenhuma dúvida, nada? Professor, Diga. é o Joey, beleza? Realmente o código é mais simples e quando ele está no formato do Stata, legal que ele já traz a descrição das variáveis, os valores, isso ajudou a interpretar, inclusive. Eu ia te perguntar o seguinte, a gente fez na mão, né, a diferença, depois você repetiu a operação rodando a regressão linear, né, os resultados foram idênticos. E eu poderia fazer direto a regressão linear? Claro. Na verdade, Joe, eu estou só mostrando isso aqui desse jeito, nesse formato, para mostrar para vocês que aquilo que eu ensinei teoricamente na aula passada, de fato dá o mesmo resultado da regressão. Né? Por que é melhor fazer a regressão do que fazer isso aqui, Joe? Porque nesse caso, além de ter a estimativa da diferença em diferença, na regressão você vai ter se essa estimativa pode mesmo ser considerada probabilisticamente diferente de zero, né? Porque aqui eu tenho o erro padrão também, não é isso? O erro padrão da estimativa me dá a possibilidade de calcular se a minha estimativa pode rejeitar a hipótese nula de igualdade, né, das médias, tá? Então, é claro que nós vamos direto para a regressão. Isso aqui é apenas um exemplo didático, né, do que de como os resultados são os mesmos. A gente chega, a lógica da diferença em diferença é facilmente reproduzida na regressão. Lembrando que o beta que nos interessa é o beta da interação entre D e T.
Não é o beta do tratamento nesse caso. Porque muita gente fala, eu vou olhar lá para o efeito do tratamento. Não. O efeito que nos interessa, da diferença em diferença, é da interação entre o tempo e o tratamento. Portanto, é o beta 3, não é o beta 1. Né? Não é aqui, recebi ou não o programa. Não é essa a estimativa. É a estimativa da interação entre os dois. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Obrigado. Não? Então, a dinâmica, o código, né, da diferença é muito mais simples do que o que a gente rodou para o matching. O que eu quero que vocês façam? Tá? Então, eu vou enviar para vocês agora um código que vai ser o exercício da disciplina. Tá? Um dos exercícios da nossa disciplina. Então, a pergunta base é a seguinte: será que aumentar o salário mínimo das pessoas aumenta de fato os rendimentos delas? Existe toda essa discussão de que o governo tem que aumentar o salário mínimo, porque isso contribui, né, na qualidade de vida, que as pessoas têm mais poder de compra, etc. Será que isso é verdade? Ou não? Será que quando se aumenta o salário mínimo, as empresas começam a demitir as pessoas e aí elas perdem renda? Então, o que a gente vai fazer nesse exercício, que vai ser o nosso primeiro exercício aí da disciplina? Nós vamos replicar um estudo que foi realizado nos Estados Unidos por 2 pesquisadores, 2 economistas, o Card e Kruger, em 1994. Eles analisaram o impacto da política de aumento do salário mínimo em Nova Jersey, comparando com os resultados também, né, dos efeitos dessa política de salário mínimo com um estado vizinho, que é a Pensilvânia. Né? Na Pensilvânia, não houve esse aumento. Você tem 2 estados vizinhos, Pensilvânia e New Jersey. Em New Jersey, eles aumentaram o salário mínimo consideravelmente, na Pensilvânia, não. Então, o que aconteceu? Em 1992, Nova Jersey aumentou o salário de 4,25 para 5,05. É o dólar pago por hora trabalhada. No caso da Pensilvânia, não houve nenhum tipo de mudança nesse sentido. Nós vamos trabalhar com uma amostra de 410 funcionários de restaurantes de fast food que existiam na divisa entre Nova Jersey e a Pensilvânia. E vamos analisar, antes e depois do aumento do salário mínimo, qual era o rendimento médio dos funcionários dessas fast food. Então, é como se eu pegasse um monte de loja na divisa entre Minas e o Espírito Santo. Tem um monte de loja, restaurante, um monte de empresa ali naquela divisa. O Espírito Santo implementou uma política de salário mínimo diferente da de Minas, e eu quero saber se essa política fez com que o impacto real fosse sentido pelos trabalhadores. Se eles, de fato, no Espírito Santo, tiveram resultados melhores. Felipe, mas por que isso por que tem que ser estado vizinho? Porque o pressuposto que a gente está assumindo, gente, é o de que não há nada de muito diferente do ponto de vista regional, do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista climático, ou da distância, né, naquelas comunidades vizinhas. Elas são, a única coisa que as diferencia é que tem uma linha imaginária que faz esse pessoal receber mais do que esse, né, que é a divisa dos estados. Então, isso é um quase experimento que o diferença em diferença vai nos ajudar a analisar. Tá? Então, a gente vai analisar surveys sobre salários e emprego em 2 rodadas. Em março de 92, portanto, antes da política de salário mínimo, 1 mês antes do aumento, e dezembro de 92, 8 meses depois do aumento. Tá? O que vocês vão produzir para mim, eu vou disponibilizar, obviamente, esse código, né, que explica como tudo é feito, né, a definição de todas as variáveis, né, o cálculo do efeito. Né, vocês vão responder aqui 4 perguntas. O código, vocês não vão ter basicamente que implementar nada, vocês só vão ter que entender o código
e reportar para mim, analisar os resultados a partir dessas perguntas que estão aqui. Tá? Então, eu vou mandar esse código agora e vocês vão ter até segunda-feira que vem para me responder essas questões lá no Moodle. Eu vou colocar no Moodle essa atividade. Ok? Então, o código está todo aqui desenhado, a explicação das variáveis, né? Vou calcular na mão o diff-in-diff, depois vou também mostrar aqui como é que faz o modelo, mas eu quero que vocês respondam essas 4 perguntas num documento que vocês vão postar lá no Moodle. Combinado? Combinado. Alguma questão a mais? Alguma dúvida? Hoje a aula foi mais curtinha. Porque é uma aula de laboratório. Na verdade, eu quero que vocês façam esse exercício, esse trabalho, e a gente vai tirar dúvidas sobre isso na segunda-feira. Pode ser? Eu estou entendendo que o silêncio é assim. Ok? Então tá bom. Então eu vou disponibilizar agora e eu gostaria que vocês imediatamente começassem a trabalhar nesse código e, tendo dúvidas, me mandem e-mail, né? Me acionem para a gente poder discutir o código e tal. Na segunda-feira a gente vai fazer isso aqui ao vivo com todo mundo. Tá bom? Combinado? Combinado. Então tá bom. Obrigado, gente. Até segunda-feira. O código anterior já está pronto. Esse agora já está enviado. Eu vou enviar esse agora.